Dando início ao nosso grupo de Conexão Bíblica, vamos nos colocar na presença de Deus. É esse o nosso propósito, estar aqui para manifestar aquilo que o Senhor nos tem dado, nos tem colocado. Não só a mim, mas a todos os que ouvem, porque o propósito de Deus é muito maior do que aquele que está se propondo a falar. E Ele pode usar qualquer um na sua fraqueza, na sua incapacidade, porque quem está por trás é a força maravilhosa do Espírito Santo. E é nessa confiança que vamos à frente. Precisamos de confiança, zelo e gratidão, que é o nosso tema, né? Hoje tratando sobre o zelo. Então, vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao nosso Deus, toda a glória e todo louvor. Ele é a verdade, Ele é a revelação da vida plena que está proposta em todo o Verbo, a palavra que foi revelada à humanidade e que está aí à nossa disposição. Que nós possamos ter toda a atenção àquilo que o Espírito fala, que eu possa estar em paz, em tranquilidade, para ser conduzido por este mover do Espírito. E cada um que ouve também possa estar na mansidão para receber a palavra e filtrar aquilo que vem do Espírito. Essa é a nossa oração, dando a glória toda ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justificou mediante a fé, para que essa força estivesse em nós. Amém. Bom, vamos lá. Estamos dando continuidade aí a esse tema do zelo, né? Eu vou só passar rapidamente pelas telas que nós já tratamos na semana anterior, né? Lembrando que nós estamos tratando de 3 pilares que compõem o fundamento da edificação do cristão, e que a gente definiu como zelo, gozo e gratidão, e esses pilares foram características que a gente viu em Davi, mediante aquela palavra que foi dada, olha para Davi, que é um modelo de rei, né? Já que todo cristão é chamado a ser rei e reinar com Cristo, né? O grande propósito dessa etapa do zelo é nós reconhecermos claramente que esse reinado não é uma coisa exterior. Nós não vamos brilhar para o mundo, mas vamos reinar interiormente, de modo a fazer uma obra interna em nós, sob o nosso comando, não sob a nossa força. Davi não tinha força para fazer o que ele fez, mas ele estava ali numa posição, apoiado nesses pilares, que permitia a Deus operar através dele, e isso também deve ser o nosso propósito. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é justiça, paz e gozo no Espírito. E nós estamos caminhando nesse caminho que leva ao reino dos céus. Justiça está relacionada ao zelo, a importância dada àquilo que Deus disse. A paz está relacionada à confiança, que é o modo de eu estar no sábado do Senhor, no descanso, né, diário, a cada dia. E o gozo, que seria uma alegria plena de satisfação. E isso só é possível para aquele que está em Cristo, né, que está recebendo aquilo que Jesus deixou para nós. A minha paz eu vos dou, né? Muito bem. Zelo, ele tem a ver com um paralelo da conquista de Israel, das guerras que Davi enfrentou, e no caso de Jesus, do chicote que ele usou para a limpeza do templo. A gente tratou isso a semana passada, né, e viu que é um processo de renovação. Então, sair uma natureza velha, que eram os povos da terra, e entrar uma natureza nova. É um trabalho de violência. Por isso que Jesus expressou daquela forma que nós vimos a semana passada. O exemplo de Israel derrotando as nações, a gente falou, Josué 23, quando Josué dominou a terra prometida, mas restavam nações ainda lá. E ele deixou então o encargo de cada uma das tribos de fazer aquilo que Deus tinha mandado.
possuir a terra, né? E deu um alerta do perigo de não fazer isso com todo o zelo, porque é importante o zelo para cumprir a vontade de Deus. Não é pela força de Israel. Israel não tinha condições de vencer aquelas nações, 7 nações mais poderosas do que ele, mas ele poderia fazê-lo se estivesse com toda a atenção ao mandamento de Deus. E os mandamentos de Deus estavam expressos claramente para eles. A ordem de possuir a terra, guardando as recomendações da lei dada por Moisés no tempo do que eles percorreram o deserto, né? Então, Josué deixou um alerta da importância disso. O livro de Juízes mostra o erro no enfraquecimento de Israel em cumprir o mandamento da posse da terra plena, e foram deixando outros povos que Deus havia dito que eram povos que iriam disseminar a idolatria, disseminar a comportamentos contrários à lei, e isso poderia contaminar Israel, que perderia desta forma a condição de ter Deus no meio deles. Israel era um povo que Deus andava no meio de Israel. E nós, quando pegarmos o paralelo da nossa condição, nós vamos ter Deus dentro de nós. Então, é um paralelo importante olhar o que aconteceu com Israel e o erro que eles tiveram, né? Nós já falamos. Em Juízes 2, de 1 a 11, vai falar sobre a consequência desse erro, que foi um afastamento de Deus por causa da contaminação que ocorreu em função de não ter o zelo adequado, e isso gerou um tempo difícil para Israel, que foi o tempo dos juízes, onde Israel às vezes crescia no zelo de verdade, quando vinha alguém que estimulava isso, e às vezes caía. E foi acontecendo assim, até que surgiram os primeiros reis, que foi Saul, mas Saul também falhou, e depois então entrou Davi. E aí começa a história de Davi. Davi foi um rei que procurou voltar-se para Deus, bem apoiado nesses 3 apoios, né? Ele tinha todo o zelo pela palavra de Deus, ele tinha toda a confiança em Deus para ir contra o impossível, confiando nele, e tinha um louvor que está registrado nos Salmos, todas essas características, né? E o que aconteceu? Não pela força de Davi, não pela força dele, mas pela essa situação, essa condição interior que ele tinha, Deus dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Ele não era poderoso, não era um homem como nós, teve muitas falhas como nós. A virtude dele era arrepender-se, reconhecer o erro e voltar-se para Deus com todo o empenho, né? Então, ele era mais que vencedor, vencia sem a própria força, na condição da antiga aliança, que era um reinado sobre um povo. O zelo era do rei em relação aos mandamentos de Deus aplicados ao povo, né? E isso Davi realizou. Continuando aí, nós vimos no Salmo 18, de 8 a 15, como Davi dava importância aos mandamentos. De 8 a 11, ele vai, de 8 a 15, aliás, ele vai falar sobre essa importância, né? E depois, então, de 12 a 15, de 8 a 11, ele vai tratar da importância dos mandamentos. Depois, de 12 a 15, vai confessar a vontade que ele tinha de expor-se à luz, mesmo sabendo que ele queria, que tinha uma plena estímulo em cumprir os mandamentos, mas ele mesmo confessava que quem seria capaz de se manter sempre íntegro em relação aos mandamentos. E por isso ele pedia a Deus que revelasse aquilo em que ele estava falhando. Isso é um importante exemplo para nós, né? E daí no Salmo 100 ele vai anunciar este zelo aí pelos mandamentos. Ele faz quase que uma proclamação do que, no Salmo 100, do que é o propósito deles. Quais seriam os propósitos que ele queria manter diante de Deus? É bom um exemplo para nós vermos também. Já tratamos na semana que passou.
O Salmo 17 vai proclamar a confiança, vai proclamar a certeza que não importa o que está na frente, se ele estiver imbuído do propósito de Deus, dos mandamentos de Deus, ele tem plena confiança que Deus proverá a vitória, e é assim que ele foi um exemplo de rei que elevou Israel à condição que Deus tinha planejado, né? Agora vamos tratar do equivalente do cristão, né? O que eu queria, o que era importante, que foi uma questão que eu gostaria de trazer aqui, para que fique bem clara para quem está ouvindo, né? Presta bem atenção. O que estava acontecendo com Israel? Israel saiu do Egito, passou por todo um processo que é equivalente à conversão, formando uma nova natureza, não mais a natureza de filho do homem, mas uma natureza voltada para o Pai, para Deus, né? Durante todo o período do deserto, 40 anos, esse povo foi edificado a ter uma interação com Deus no meio deles, né? Então, era um povo separado, um povo diferente, era uma população diferente do mundo, era única, né? Todas as outras nações, desde o dilúvio, Deus tinha deixado elas irem por elas mesmas, dentro do conhecimento apenas do bem e do mal. Mas Israel não, Deus tinha tratado com eles, por causa da aliança com Abraão, de tal forma que eles se tinham desenvolvido nesse relacionamento, nessa interação com Deus. E, portanto, eles eram o povo da promessa, de possuir a terra, de possuir aquela terra. E estavam entrando numa terra que era ocupada por populações que eram do homem sem interação com Deus nenhuma e voltado para todo o raciocínio normal do homem, todos os seus apegos, as suas idolatrias, todas as coisas que o homem faz por si mesmo. Então, Israel era essa nova natureza invadindo um lugar de uma natureza antiga, que já estava ali ocupando o lugar há muito tempo. Isso é que precisa ficar claro para a gente. O equivalente do cristão é que o dia que o cristão nasce de verdade, nasce novamente, ou seja, que ele recebe de verdade a conversão, ele deixa de ser aquela velha criatura, não em verdade, mas em potencial, e passa a ser uma nova criatura em potencial. Deixa de ser a velha criatura e passa a ser a nova criatura, de uma forma potencial. Ele tem condições né? Condições de se tornar filho de Deus, né? Está escrito lá no Evangelho de João, logo no comecinho, a todo aquele que o recebeu. O que é receber Jesus? Está falando do verbo. A todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, esse poder está no homem renascido, né? E, portanto, a nova criatura, ela acontece quando o ser humano, o homem, se converte. Mesmo que ele tenha crescido numa igreja cristã, o dia que ele de verdade se entrega a Jesus por convicção, e isso passa a ser uma diferenciação para ele interiormente, essa é a verdadeira conversão, então ele é um homem renascido e, portanto, deixou de ser o homem natural e veio da carne. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: quem nasceu da carne é carne, e quem nasceu do Espírito é Espírito. O homem na carne vai ter que ser dominado e vai ter que ser expelido para que ali, naquele templo, viva um novo homem, o homem recriado em Jesus Cristo. Então, temos que entender isso, porque só assim é que a gente pode ver o exemplo de Davi e tirar disso lições para nós, né? Ele teve que lutar por todo lado e remover com todo zelo e cuidado tudo que eram as velhas nações que habitavam naquela terra. Da mesma forma, o cristão vai ter que ver tudo que era da sua velha natureza, desde as coisas mais bonitinhas, e saber que ela não é
a natureza de Jesus e, portanto, tem que ser removida. E a interação nossa com Deus é que vai ou não permitir isso. E aí tem um ponto de cuidado que nós vamos tratar hoje, né? Como que surge a nova natureza? Nós podemos ler aí em 2 Coríntios, e foi aí que nós terminamos, mas vamos dar uma reprisada, né? Capítulo 5, os versículos 16 e 17. Então vocês veem que lá estava entrando uma população nova e expulsando uma população velha. E isso era mandamento de Deus. Agora, na nossa conversão, acontece um paralelo disso, né? Então vamos lá. Estamos abrindo aqui na Bíblia o texto. Está com alguma dificuldade para abrir o livro. Capítulo 5. Opa! Agora sim. Então vamos lá. Capítulo 5, versículos 16 e 17. Vamos lá. Temos que ter um pouquinho de paciência, porque estamos com uma dificuldade aqui para abrir o texto bíblico, mas daqui a pouquinho já resolve. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. É primeiro ou segundo Coríntios? Segundo, né? Vamos ver na tela menor mesmo, que está com problema para passar para maior. Então, 16. Está escrito aí no texto. É Paulo falando aos Coríntios. Por isso, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Ele estava tratando de quê? Estava tratando de Jesus, que morreu por todos os homens, a fim de que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então está dizendo aqui, isso estava dirigindo aos cristãos da igreja de Coríntios, as pessoas que se converteram pela pregação que anuncia Jesus, morto e ressuscitado, né? As duas condições importantes, né? E ele trata no versículo 16 o seguinte: por isso, nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Está falando a ninguém na igreja. Dentro da igreja, não se considera mais que as pessoas possam se reconhecer de um modo humano. Esse modo humano vai ter que passar, né? Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira. Jesus veio como homem, né? Mas agora nós sabemos, já não o julgamos assim, sabemos que ele é o verdadeiro Filho de Deus, né? Todo aquele que está nele, em Cristo, é nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Então nós estamos aí vendo que aquele que se converteu nesse momento em que isso acontece de verdade, com uma convicção de entrega total a Cristo, né? Com uma decisão pessoal dessa pessoa, então ele já pode ser considerado de uma nova maneira, né? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. O cuidado aqui é o seguinte: isso é algo que está lá em potencial, é como um germe lá dentro que vai se desenvolver. É como Israel chegando no limite do deserto e diante da terra prometida. Deus falou: essa terra é sua, entra e possui. A hora que Deus fala essa terra é sua, é a mesma coisa que fala para o cristão: você agora é nova criatura. Passou o que era velho, mas é você que vai possuir isso na medida em que você seguir esse caminho, que é o caminho de Cristo. Então, esse conceito é que precisa ficar muito forte dentro de nós, né?
Então, agora, assim como Israel, todas as nações que ocupavam a terra, Deus tinha colocado elas como inimigos de Israel, assim também o homem renascido tem um inimigo que é o homem natural. E os dois estão em confrontos dentro do nosso próprio corpo, individualmente. Né? Individualmente. Como é que surgiu essa natureza? Então, da forma que nós falamos. E o que deve começar daí para frente? Então, lá na carta aos Efésios vai ficar claro qual é o tipo de luta, aquela luta que Davi enfrentava, vai começar com a gente. É a mesma coisa, é um paralelo. Estamos falando do equivalente do que foi para Israel como cristão, agora de uma maneira interior e não mais uma prática exterior, mas uma maneira de transformação interna. Né? Efésios 4, 17 a 24, vai falar do cristão jovem, assim como Davi foi mais que vencedor nas condições da antiga aliança. Efésios 4 vai falar do cristão na nova aliança, se tornando uma nova natureza, um homem novo e que deve possuir todo a nossa natureza antiga e torná-la submissa e semelhante e manifestar Cristo nela. Né? Então, como é que Paulo começa a tratar desse assunto? Lá nos Efésios, versículo 17, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Estava afirmando isso para a igreja. Não persistais em viver como os pagãos. Ele não está falando isso para usar o seguinte, você tem que ser contrário aos pagãos. Ao contrário, ele vai várias vezes dizer que nós temos que atraí-los e trazê-los para a salvação. Mas ele está usando eles como exemplo. Você não pode mais ser como eles são, porque você agora é nova criatura. Eles andam à mercê de suas ideias frívolas. E você também, até aqui, andou à mercê de suas ideias frívolas. Tem um entendimento obscurecido, na sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Então, essa é a condição do homem natural, que vale para todo mundo que ainda não se converteu e vale para o cristão convertido, encarando o seu próprio íntimo sobre este nova visão. Tem algo ali que eu preciso aniquilar dentro de mim. Né? Indolentes, os pagãos, entregam-se à dissolução e prática apaixonada de toda espécie de impureza. Aí ele vai falar para o cristão, vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouvistes e dele aprendestes como convém a verdade em Jesus. E aí ele vai falar que é o nosso trabalho, pessoal. Aqui presta bem atenção. Essa pregação não é muito mal entendida. As pessoas ficam pensando que nós temos que dar exemplos, que nós temos que ser bons. Não é, nós temos que ver o erro dentro de nós. É a velha criatura que tem que sair, senão nós não vamos poder fazer nada. Nosso testemunho não seria perfeito. Então, no versículo 22 vai dizer, renunciai à vida passada. Despojai-vos do velho homem, era mesmo que Deus tinha mandado Israel, tira essas nações. Por quê? Porque elas são corrompidas pelas concupiscências enganadoras. O velho homem não é o que está lá fora, o velho homem é o que está dentro da gente. Né? E aí ele vai reforçar, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Como que eu faço isso? Como que eu posso renovar o sentimento da minha alma? É a ordem que Deus está dando. É isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Mas a ordem é essa, renovar sem cessar, no dia a dia, em todo momento, o sentimento da vossa alma. E revesti-vos do homem novo, que agora é criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Então, aí ele vai dando mais instruções. Mas o que nós queremos deixar aqui bem claro? Que essa atitude de renunciar fica na nossa mão. Se o poder de Deus é que nos despoja do homem velho,
A decisão de despojar-se, não, é sua. Então vamos lá para a nossa tela, porque lá eu vou chamar a atenção do perigo que está aí, né? Essa decisão é nossa, na verdade está aí na próxima tela, né? Nós temos que vencer o inimigo que está dentro de nós mesmos, aquele que está dentro do cristão, né? O equivalente do cristão é que o inimigo que ele vence não é uma nação lá fora, que ele devia, que nem Davi, que devia cuidar de manter Israel separado dessa nação. Agora não, agora o inimigo é a nossa natureza que recebemos do nosso nascimento na carne, dos nossos pais, e que ela deve ser substituída pela natureza do novo nascimento, que não é mais dos nossos pais, mas é o nascimento do Espírito mediante a fé em Jesus Cristo e que nos faz nova criatura. Esse é o poder de se tornar filho de Deus. Portanto, temos que destruir essa natureza antiga. É realmente com violência. É por isso que Jesus falou que o reino dos céus, daquele momento em diante, depois que morre João Batista, que era o homem da lei, na lei era tudo exterior, né? Morreu João Batista, Jesus falou, a partir de agora, o reino dos céus está sendo anunciado e são os violentos que os conquistam. Essa violência, pessoal, não tem nada exteriormente, zero exteriormente. Essa violência é tudo dentro de nós. É aqui que Deus quer ver a limpeza, aquela do chicote, para que a gente possa ser usado por Ele. Aí sim, vai ser usado na condição do mandamento do amor, e aí sim veremos grandes obras, né? O processo de renovação é realizado na interação entre nós e Deus. É isso que eu estava falando. Cabe a nós detectarmos e expormos a Deus com perseverança. Não é uma coisa imediata. Vai exigir de nós insistirmos. Se a gente lembrar da última semana, Davi falava que perseguia o inimigo, e ia até o fim, até vê-lo prostrado e ter certeza que ele não se levantava de novo. Isso era exteriormente. Agora, isso vale interiormente para nós. Com perseverança, as características ocultas em nós, pequenas ou grandes, pode ser pequena, tá? Vocês vão ver que o pequeno pode estragar tudo, que ofendem a justiça de Deus, para que o poder de Jesus Cristo nos transforme, produzindo o nosso crescimento. Então, eu li muita coisa, comentei muita coisa, vamos destacar alguns pontos importantes. O que cabe a nós de verdade? Detectarmos e expormos a Deus. É expor-se à luz. É mostrar fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia e que nós detectamos. Isso daqui eu sei que é contrário à justiça de Deus, né? É contrário ao modo que Deus quer que eu reconheça nos seus mandamentos. Mandamentos que Jesus trouxe. O mandamento lá do Sermão da Montanha, o mandamento das cartas que os apóstolos deixaram, que é o desenvolver daquele mandamento do Sermão da Montanha, que é a lei levada à perfeição, a lei dos judeus, né? Então, cabe a nós detectarmos aquilo em nós que é contrário a isso, e é interior. E, com perseverança, né, insistindo, expormos isso tudo ao poder de Jesus Cristo para que Ele nos transforme, né? Por que eu escrevi aqui embaixo perigo em vermelho? Porque essa interação fica na nossa mão. Fica na nossa mão. Deus não pode... Se Deus intervisse aí, todo mundo ia ser muito, muito bom, só que não seria nós. Não seria a nossa liberdade de interação atuando. E isso não atende à justiça de Deus. A justiça de Deus quer ver esse passo nosso. Não é o nosso poder, não é a nossa força, isso tudo Jesus já resolveu. Fica a nós simplesmente a decisão. A decisão é nossa, apontar o erro é nosso, indicar o local que está acontecendo é nosso, a arma de destruição vem do Espírito e aí sim a transformação acontece. O perigo consiste em relaxar
esse nosso cuidado em detectar e expor a Deus com perseverança, que é o processo de interação entre nós e Deus. Isso que precisa ficar bem claro. Se você não conquistar essa terra, e eu vou transformar agora para a linguagem cristã nossa de hoje, se você não renovar a sua alma, que é o seu modo de ser, as suas convicções, as suas verdades, com o poder de Deus, você não consegue isso por si mesmo, com o poder de Deus, então você vai relaxando, vai permitindo a velha natureza subsistir e vai sofrer as consequências que Israel sofreu. Então, vencendo o inimigo que está dentro de nós mesmos, né? Todos nós cristãos podemos e devemos ocupar o lugar de Davi. E aí vem o paralelo. Davi venceu lá. Ele venceu onde ele ia, por causa que ele estava apoiado naquelas coisas. Zelo pela palavra de Deus, confiança que Deus ia agir e gratidão e alegria pelo aquilo que ele de antemão percebia que já ia ocorrer, porque era fundamentado no que Deus tinha dito. Isso vale para nós, né? Todos nós cristãos podemos e devemos ocupar o lugar de Davi em relação à nossa própria alma, a velha natureza. Aqui nós somos reis absolutos. Ninguém pode mandar na tua alma lá dentro. É você. Sou eu que mando no meu interior. Sou eu que vou acolher ou não certas coisas. Não é que eu vou ter força para vencer apegos que eu criei desde a infância ou que vieram de gerações passadas. Para mim, eu não venço isso daí. Mas eu posso ver. E eu posso ver, e aí então cumprir o mandamento de Jesus não pela força própria. É impossível. Estou chamando, é impossível. Mas pela oração em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque eu estou querendo fazer o que ele mandou, que é a justiça. Quando eu falo justiça, estou falando o que Jesus manda, porque Deus, a vontade de Deus é a justiça. Falei, repeti, o trono de Deus é fundamentado na justiça. Tudo que é vontade de Deus é a justiça. Orar em nome de alguém é realizar qualquer obra em nome de alguém, é realizar aquilo que esse alguém mandou, é mandamento. Ora, oração em nome de Jesus é orar a Deus pedindo algo que Jesus mandou. Essa oração nós temos enfatizado nas Escrituras por Jesus mesmo, da boca de Jesus, que ele atende. O que fica na nossa mão é reconhecer e levar isso em nome de Jesus. É assim que temos autoridade e poder para destruir em nosso modo de ser tudo que se opõe aos propósitos de Deus em nós. Não tem mais desculpa para nós. A nova natureza vai vencer como Davi vencia e vai prevalecer em relação à velha natureza como Davi prevaleceu. Ali é uma figura exterior, agora é uma verdade interior. Vai se manifestar aquilo que já é no começo, porque Deus disse: nova criatura, eis que tudo se fez novo, e vai se manifestar em verdade, dominando todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Mas cuidado, então, por causa do perigo com os erros de Israel. Lembra? Não eliminar completamente os povos que ocupavam a terra prometida. Isso foi um grande erro. Nós lemos lá em Juízes, no capítulo 1, de 27 a 36, cada uma das tribos foi deixando alguns povos lá, e não era para deixar. Aquelas nações especificamente eram para ser removidas, né? Porque elas eram parte daquela terra, assim como a nossa velha natureza é parte de nós mesmos, e precisa sair, né? Deixar a obra de renovação incompleta te faz um cristão pela metade, ou um Jesus distorcido, uma visão errada de Cristo que as pessoas vão ver. Eu estou falando isso para você, parece que eu sei que eu tenho o mesmo perigo, o mesmo cuidado, eu tenho que ter mesma atenção, mas nós temos que estar dispostos, né? Então é isso que precisa ficar muito claro, né? Nós lemos lá, não vamos ler de novo, agora vamos ler um outro exemplo, que esse, nossa, é o mais frequente, né? Que é o erro de Saul. Saul era um grande rei, foi o primeiro rei de Israel, né? Foi ungido por Samuel, por isso que o livro de Samuel conta dele.
E teve uma ocasião que ele derrotou completamente o inimigo, ele muitas vezes conseguiu isso. Mas veja o que ele fez, é interessante porque isso é o que mais acontece com o cristão, né? Vai deixando algumas coisas que a gente sabe que não é bem aquilo, mas que é bonitinho. Vamos ver aí, 1 Samuel 15, de 7 a 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos lá. Então, vamos começar de 7 a 23. Então, Israel estava em luta com os amalecitas. É uma daquelas tribos que tinham sobrado lá, né? Então, e quando ele se tornou rei, ele entrou nessa batalha com os amalecitas, desde Évila até Sur, que está ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, o rei de Amaleque, e voltou todo o povo ao interdito, passando ao fio da espada. Então, ele eliminou o povo inteiro. Mas Saul e seus homens pouparam Agag, o rei, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo o que havia de melhor, não quiseram voltá-los ao interdito. E Deus tinha dito, extermina tudo. Só exterminar o que era ordinário e sem valor. Isso é fácil de acontecer conosco. Aquilo que é óbvio, que está errado, você deixa, né? Eu vou dar um exemplo ridículo aqui, mas é só para ficar gravado, tá, pessoal? O cristão, no mínimo, ele para de falar palavrão, ele para de vícios mais banais, de embriaguez excessiva, de todas essas coisas. O que é ordinário, mas cuidado, não é só isso, né? Tem que ir mais a fundo. O Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter feito rei a Saul. Falou para Samuel que tinha ungido Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Ele queria defender Saul, né? Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe, Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho a Gálgala. Samuel foi ter com ele, e Saul disse, Deus te abençoe, cumpri a ordem do Senhor. Você vê que Saul achava que tinha cumprido. Samuel disse, mas que balido é esse de ovelhas? Que balido de ovelhas são estes que ressoam aos meus ouvidos? E esses mugidos de gado que ouço? Aí Saul respondeu, é a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou, e ele já jogou para o povo, né? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor. Então, às vezes, a gente quer deixar algumas coisinhas, que a gente fala, não, isso aqui agrada a Deus, né? O Senhor, teu Deus. O resto, voltamos ao interdito. O resto, eles eliminaram. Samuel disse-lhe, basta, vou comunicar-te o que o Senhor me disse essa noite. E Saul respondeu, fala, disse Saul. E Samuel, por pequeno que fosse aos seus próprios olhos, por pequeno que você fosse aos seus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito para que voltasses ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouvistes a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Saul respondeu, mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei ao interdito os amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, à guisa de primícias do interdito, para sacrificá-los ao Senhor, teu Deus, em Gálgala. Samuel replicou-lhe, acaso o Senhor se compraz tanto com os holocaustos e sacrifício, como na obediência à sua voz? E eu estou enfatizando isso. O Senhor não quer esforço nosso ou coisa assim, Ele quer que se obedeça ao que Ele determinou. A obediência é melhor que o sacrifício,
e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria, pois que rejeitastes a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Nesse momento, ficou determinado que Saul haveria, mais adiante, de perder o reino e quem assumiria seria Davi, né? Então, veja só. O que aconteceu? Saul estava pegando... a maior parte do inimigo, ele venceu. Vamos voltar para a tela lá, que a gente já pode deixar claro. Derrotou completamente o inimigo, mas poupou somente o que eles tinham de melhor. E ainda era para oferecer isso a Deus. Mas como Deus disse, eu não quero um sacrifício que venha da desobediência. Eu não quero nenhum sacrifício que venha do esforço de vocês. Eu quero a obediência. E isso mantém ou não o rei na realeza. E lembre-se que você agora é o rei dentro de você mesmo. Portanto, o cuidado com aquilo que Deus vai nos revelando pelo Espírito de Deus que está em nós, que é muito mais do que a condição de Israel, que o Espírito de Deus estava no rei, estava no profeta, ele agora está dentro de nós para nos ensinar, por meio da palavra, aquilo que desagrada a Deus. E o que Deus quer? Prontidão na obediência, levar a ele, reconhecer o erro e buscar nele a força de renovação. É assim que nós vamos crescendo na realeza e não perdendo a realeza. Precisamos crescer, somos chamados a reinar com Cristo. E esse processo começa agora, né? É agora que eu vou me destacar como Davi ou como Saul, né? Vai depender do zelo que eu vou ter para com a justiça de Deus, para com aquilo que ele vai revelando a mim. Vamos ver como é o método para conseguir viver o zelo. Primeira coisa, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Não dá para mim falar que eu vou cumprir o que faz a justiça se eu não conheço a vontade de Deus. Ela é a própria justiça, né? E a vontade de Deus se expressa nos mandamentos. Os mandamentos, os 10 mandamentos da lei, eram mandamentos que exigiam praticar. Jesus pegou esses mandamentos e levou a uma condição que exige ser. Por isso que o Sermão da Montanha vai mostrar isso claramente. Vai pegar cada um dos 10 mandamentos lá e falar, lá era exigido isso. Eu, porém, vos digo, se você interiormente, mesmo sem realizar o ato, estiver mantendo dentro de você uma vontade, uma tendência a esses erros, aquilo que é vetado, você já está cometendo o pecado. Então, essa condição é a condição que nós precisamos conhecer, porque senão a gente vai ficar no nosso esquema natural. E o esquema natural é aquele que veio da velha natureza, que no equivalente a Israel seriam os povos da terra. Então tem que ficar isso muito claro para nós, né? O zelo é relativo ao mandamento. É preciso conhecê-los e tê-los em mente. Israel, aqueles mandamentos que eram de prática, Deus falava, deve estar escrito na palma das mãos, deve estar escrito na testa, para que você, onde olhar, já veja, na ombreira da porta, para que você, quando entra ou quando sai, veja. E Israel tinha até um sinal desses mandamentos nas vestes, porque as vestes eram com franjas, e as franjas representavam o desdobramento dos 10 mandamentos, que deveriam estar expondo. A veste é algo que está exteriormente, então era aquilo que eles precisavam mostrar. Então, é preciso conhecê-lo e tê-los em mente, tê-los vivo dentro de nós. Isso é nossa parte, porque sem conhecer o mandamento eu não vou ver o erro. Sem ver o erro, eu não vou condená-los abertamente e expô-los à luz. Tá? Então, essa é a nossa luta. A nossa luta, o inimigo está aí dentro, está aqui dentro de nós. Por que a gente não vê Deus manifestar-se na nossa vida? Porque tem contemporizações, tem um monte de coisinha que vão sobrando aí, né? E agora a gente precisa ir tomando
atitudes com determinação. Lembre-se, a nova natureza é uma construção. É uma construção de uma casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, né? É preciso conhecer o nosso mandamento. Para construir esta casa, uma construção nova, é um templo novo, vai ter que derrubar o velho e construir o novo, tem que conhecer o mandamento. E o nosso mandamento, nós não vamos passar aqui um ensinamento detalhado, isso é uma coisa individual, cada um vai pegar, porque está claro ali. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele é a expressão da lei antiga, renovada nas condições de sair do exterior e ir para o interior. Vamos pegar esse exemplo, vamos pegar um fato que passa despercebido, mas que é importante. Quando Deus deu para Israel a lei, Moisés foi chamado a subir a montanha. Subiu a montanha, era uma montanha onde deixou um pavor tremendo para todos, porque aquela lei exigia o temor, porque era o único jeito do homem cumprir a lei, era no temor. E, portanto, existia um fogo devorador, trovões, raios, e Moisés, lá naquele meio, estava ali diante daquele poder extraordinário explodindo à sua volta. O povo ficou escondido, fugia dali, né? E era uma montanha enorme, né? Jesus fez isso lá, isso era lá no Monte Sinai, e Jesus foi pegar o paralelo daquela lei e transmitir agora àqueles que estavam seguindo, novamente em um monte, mas era um monte suave, lá na Galileia. E lá ele sentou-se sem nenhuma expressão de violência, embora a revelação seja uma violência, ela é interior. Esse monte na Galileia, o Monte Suave, onde aconteceu o Sermão da Montanha, estava ali Jesus sentado mansamente e passando aquelas palavras com toda a paz. E as pessoas ouviam e aquilo ia penetrando nelas, né? Se você ler o capítulo 5, 6 e 7, vai ver, vai ter a oportunidade de ir sentindo essa voz manifestada não mais exteriormente, com aquela visão de quem precisa de uma pressão de temor mesmo, de medo, de castigo. Agora não, é algo que tem que ser consentido, é interior nosso, a violência é nossa, interior, né? E por isso as duas montanhas, uma tão flamejante e outra tão suave. Por isso lá, Deus se manifestando escrevendo na tábua da lei, com raios, né? Escrevendo, gravando aquelas palavras na tábua da lei, e ali Jesus falando aos corações, gravando isso no nosso coração, né? Esse é o nosso mandamento. Esse mandamento se desdobra, como os 10 mandamentos se desdobraram em todos os livros da lei, toda a Torá, né? Os livros da lei é um desdobramento dos 10 mandamentos lá do Monte Sinai. O mandamento de Jesus lá no Sermão da Montanha se desdobra nas instruções contidas em todas as cartas dos apóstolos à igreja. O cristão tem que tomar conhecimento disso. É isso que vai nortear o seu crescimento. Vai nortear por quê? Porque ele consegue por si mesmo? Não, porque ele precisa ver os erros. E ele já sabe o caminho. O caminho é levar isso a Deus, né? Então, as diversas instruções devem estar presentes na nossa mão, na testa, na entrada, na saída. É uma maneira de falar e enfatizar que precisa ser dada toda a importância e querer viver a palavra. Isto é zelo. Isto é zelo. Mas como que eu posso fazer isso? Como que isso pode acontecer? Está lá em Mateus 7, de 7 a 9. Para mim, realizar aquilo que eu estou conhecendo é aí. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 9. É o finalzinho do Sermão da Montanha, já no final, ele ainda tem mais alguns trechos, né? Mas
o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. E de 7 a 9 vai dizer o seguinte: é o recurso, aí está o recurso extraordinário que permite que essas palavras todas se tornem parte do nosso modo de ser. E a palavra é a seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, está vendo? Não é para você querer cumprir o mandamento, mas você tem que pedir. Pedir para que Deus te liberte disso ou daquilo, ou para que Deus te fortaleça nesse ponto ou naquele. Buscar, você tem que estar atento, buscando onde que estão as diferenças, o que eu tenho. Se eu buscar, eu vou achar, senão não vou. E se bater, se eu insistir, se eu perseverar, vai abrir-se as portas, né? Vão abrir-se. Então, pedi e se vos dará, buscai e acharei, bateis e vos será aberto. Sou eu que estou falando isso? Não, é o próprio Jesus Cristo, né? Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra se seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Está falando para nós, homens. A grande maioria da humanidade nunca faria isso. A grande maioria dos seres humanos vão dar o melhor para o filho, né? E se lhe pedir um peixe, dará uma serpente? E se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu vou parar aí, mas continua aí, o Sermão da Montanha vai indo. Mas esse é um ponto fundamental para nós. A oração é o meio de, detectar o problema, tratá-lo. Tratá-lo, porque se eu pedir, eu tenho garantias que vai ser dado. Mas eu tenho que pedir o quê? A vontade de Deus. É por isso que a oração é em nome de Jesus. Ele mandou. O meu mandamento é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento resume o Sermão da Montanha inteirinho, né? Mas ele se desdobra em todas aquelas passagens, tudo aquilo que está nas cartas. Se você pedir aquelas coisas, buscar elas e ver e tratar desse assunto diariamente, perseverante, de modo a estar batendo, insistindo, vai receber, vai achar e vai se abrir. Por quê? Porque são as coisas boas, as boas coisas que nós damos aqui no mundo para os nossos filhos, que é simplesmente para a carne, agora nós temos elas espirituais por meio da obra de Jesus Cristo. Estão aí disponíveis para nós, né? E se nós chegarmos a Ele e pedirmos estas boas coisas, tem a garantia de que serão atendidas. Por isso eu preciso conhecer quais são essas boas coisas, né? E está aí, o método é esse, então, que nós temos que estar expondo, né? Efésios 5, de 8 a 14, vai falar esse processo de uma maneira assim mais ilustrativa, né? Levantando-se dentre os mortos. Quando a gente nasce, aos olhos de Deus, nós nascemos, começamos uma vida, essa vida que é tão valorizada nesse mundo. Pois aos olhos de Deus, essa vida é morte, né? Porque todo mundo que não está em Jesus Cristo está na morte. Por quê? Porque vai morrer e acabou. Em Jesus Cristo é que tem a eternidade, né? Então é preciso levantar-se dentre os mortos. Tem coisas que ficam conosco, né? Nós nos expomos à luz e Cristo nos ilumina. Vamos ler isso. Efésios 5, de 8 a 14. Carta aos Efésios, por isso que eu digo que as instruções estão espalhadas aí nas cartas dos apóstolos e no Sermão da Montanha. Vamos lá. Começando aquele aspecto. Outrora éreis trevas, a nossa velha natureza. Não importa se você é criança, se é jovem, a hora da sua conversão, dali para trás eram trevas. Dali para frente sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeira luz. Mas como fazer isso, né? Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Então, a justiça está aí dentro. A verdade está aí dentro. A bondade do modo correto está aí dentro.
né? Então, o fruto da luz vai produzir isso. Expor-se à luz é fundamental para dar esses frutos. Procurai o que é agradável ao Senhor. Precisamos achar isso nas instruções dos mandamentos de Cristo. E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Isso fica na nossa mão. Condenar como? Eu ficar bravo comigo, vou me flagelar? Não, eu tenho que reconhecer que elas estão lá. Eu tenho que reconhecer as vezes que eu sou apaixonado por elas, mas eu tenho que tomar a decisão de aniquilá-las. Lembra como é que Abraão ganhou a descendência de Cristo, a promessa da descendência? Se propondo a matar o próprio filho. Ele não chegou a consumar isso porque o gesto é que importa. Deus não queria matar Isaac, mas queria que ele oferecesse Isaac. E é o que nós temos que fazer com nós mesmos, mesmo com as coisas bonitinhas que Saul quis guardar, né? Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar dela. Então são muitas as coisas que compõem a nossa alma e muitas delas é vergonhoso até comentá-las. Mas tudo isso, olha a palavra de força para nós, tudo isso ao ser reprovado, e isso é nós que fazemos, torna-se manifesto pela luz. Eu estou expondo na luz. É assim que eu exponho. E tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. Agora mudou tudo. Vai se tornando luz, porque você está usando, está levando isso para aquele que tem o poder, para aquele que é a verdadeira luz. E você tomou a decisão que era a sua parte. Quando Abraão deu um filho, o filho Isaac não era Cristo, mas ao oferecer, Deus proveu Cristo. Se nós oferecermos a nossa natureza pecaminosa a Deus em oração, reprovando, então nós estamos ali sacrificando ela para que, por meio de Deus, da luz, aquilo que não era se torne luz. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, temos aí a instrução importantíssima para nós. Nós vamos ler, hoje já está no finzinho, né? Vamos ler na próxima semana. É bem bacana essa parte de Timóteo, né? E esse exemplo de boas obras de Efésios, nós vamos ter a oportunidade de ver na próxima semana isso aí. Mas eu espero que tenha ficado bem claro o foco de hoje, né? É um trabalho interior. O cristão não é aquele que faz grandes coisas exteriormente. Antes de fazê-las, e aqui nós vamos ver uma boa obra grande que foi feita, um exemplo só, né? Mas antes de fazê-la, a grande obra mesmo é interior. É preciso aniquilar os povos da terra. E eles são a nossa natureza humana, a nossa natureza com a qual nós viemos ao mundo. E que não precisamos ficar com ela, porque a nova natureza é muito superior. É Cristo sendo formado em você, em mim, em cada um de nós. E esse é o nosso propósito. É assim que nós vamos terminar hoje a nossa oração, né? Elevando a Deus a nossa prece na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Na graça porque Ele nos deu o Espírito, a força que renova cada ser humano e renova o cristão que se expõe a esta luz, a este verbo, a esta palavra renovadora. Senhor, dá-nos atenção, dá-nos, a Deus, entendimento também, mas especialmente um zelo pela Tua palavra, por aquilo que está aí, Senhor, para que nós não a deixemos de lado, mas possamos trazê-la para o nosso dia a dia, em cada momento atentando, Senhor, para que cada manifestação daquilo que é morte dentro de nós seja apontada com toda mira, Senhor, para que seja destruída no poder da força do Teu Espírito em nós e do nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem damos o nosso louvor e adoração para sempre. Amém. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.